Olá, eu sou Pauliero Oliveira e você está no canal Incoerência. E hoje nós vamos estar reagindo a um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos certamente é um dos grandes teólogos da nossa época. E eu considero que ele tem uma teologia muito refinada. Por isso é muito difícil encontrar incoerências nas falas dele. Mas eu encontrei uma incoerência exatamente em dois vídeos onde ele fala da guarda dos 10 mandamentos. Eu queria passar esse vídeo para vocês e aos poucos a gente vai parando e reagindo a cada detalhe que ele fala. Então vamos diretamente ao vídeo. E aí no verso 31, a quarta conclusão do apóstolo Paulo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Com certeza, parece que ele está vendo a mãozinha levantada lá, né? Paulo, você acabou de dizer que nós somos salvos independentemente das obras da lei. Então você quer dizer que o evangelho, a justificação pela fé, anula a lei? A lei não tem mais papel na vida do crente, os 10 mandamentos. Para que servem os 10 mandamentos agora? Se não salva, tanto faz se eu guardo ou se não guardo. E agora, anulou a lei? Resposta de Paulo: de jeito nenhum. Antes, nós confirmamos a lei. Como confirma a lei? Como a justiça pela fé confirma a lei? Olha, é muito simples. Lutero, talvez foi quem melhor explicou isso, com uma frasezinha com duas expressões muito descritivas. Ele disse assim: a lei nos manda a Cristo para justificação. E Cristo. Nesse trecho do vídeo, vocês perceberam que ele está mencionando exatamente um versículo 31 do livro de Romanos, no capítulo 3. E esse versículo claramente é no final de um trecho em que Paulo fala sobre a graça, né? A maravilhosa graça de Cristo. E ele fala como que a graça alcança e salva o pecador, né? E aí, depois de ele fazer toda essa exposição da graça, ele faz uma pergunta retórica, né? E ele diz exatamente assim. Ele diz, ele faz a pergunta dizendo: anulamos, pois, a lei pela graça? E aí ele mesmo responde dizendo o seguinte: não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, depois de toda uma exposição da graça e de como ela alcança o pecador, Paulo chega à conclusão de que a lei não é anulada por conta da graça, por conta da morte de Cristo na cruz. Mas vamos continuar assistindo o vídeo dele. Explicou isso com uma frasezinha com duas expressões muito descritivas. Ele disse assim: a lei nos manda a Cristo para justificação. E Cristo nos manda de volta a lei para a santificação. Uma pessoa que foi salva pela graça e não pelas obras da lei, se aproxima de Deus e pergunta: meu Salvador, me salvaste merecidamente. Que posso fazer para agradar-te? Resposta de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão, respeita pai e mãe, não mente, não adultera, não cobiça nada do teu próximo, não tira a vida do teu próximo. Ou seja, a lei me leva a Cristo, porque ela diz assim: você é um pecador, corra porque eu vou lhe pegar. É interessante notar, né, que nesse trecho do vídeo, ele faz uma menção a Martinho Lutero, né? E Martinho Lutero é exatamente o reformador que trouxe de volta a salvação pela graça, né? Até então, a Igreja Católica tinha tornado a salvação advinda de outras formas, né? E aí Martinho Lutero ressuscitou, né, a verdadeira razão pela qual os seres humanos são salvos, que é pela graça de Cristo, a aceitação do sacrifício dele na cruz. Porém, vocês viram que ele foi mencionando mandamento atrás de mandamento, e propositalmente ele não mencionou um dos mandamentos, que é o quarto mandamento, com relação à guarda do sábado. E isso me chamou muita atenção. E aí eu fiquei pensando, né? Um dos rebatedores de Martinho Lutero, né, na época dele, e tentava rebater as teses de Martinho Lutero, chamava-se Johann Eck. E o Johann Eck, ele era um teólogo católico, e muitas vezes ele entrava em debate com o Martinho Lutero ou com o Melanchthon, que era um companheiro do Martinho Lutero. E nesses debates, sempre Martinho Lutero dizia para ele: eu só aceito que você rebata as minhas teses se você usar somente a Bíblia, né? E foi daí que nasceu aquela frase de sola escritura, né? Mas
todo verdadeiro cristão, ele se utiliza só da escritura para defender os seus pontos de vista, de doutrina, né. Então, uma das formas com que Johann Eck atacava o Martinho Lutero era exatamente com relação ao sábado. Ele dizia: "Você diz para mim que você, criou as 95 teses e suas teses têm base puramente bíblica, porém, você continua guardando o domingo, e o domingo é uma criação puramente católica. Então, se você realmente vai só pela escritura, você deveria guardar o sábado e não o domingo. E isso era um ponto de divergência que ele tinha com Martinho Lutero, né? E isso é muito interessante de ressaltar. Mas vamos continuar no vídeo. Porque debaixo de mim você está condenado. Os 10 mandamentos gritam isso, que nós somos pecadores miseráveis e passíveis de condenação. E nós fugimos da lei e nos abrigamos nos braços de Jesus. Jesus nos recebe e diz: bem-vindo. Agora você vai voltar. Só que você vai voltar como perdoado e justificado, porque eu cumpri toda a lei. E você agora vai seguir a lei como norma de gratidão. É assim que a lei é confirmada pelo Evangelho. Ela é a nossa norma de gratidão. Você foi justificado pela fé, mediante a graça, sem obras da lei. Quer saber agora como é que você vai viver? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não adultere, não roube, não faça nada disso. É assim que você vai agradar a Deus. A lei não é nosso caminho de salvação, mas é nossa norma de gratidão. Como é que eu agradeço o que Deus fez por mim? Nas outras religiões, você guarda a lei para ser salvo. No cristianismo, primeiro eu sou salvo e depois eu vou guardar a lei como expressão da minha gratidão. Então é nesse sentido que o Evangelho, ele não anula a lei, ele confirma a necessidade da lei. A lei continua dizendo: você é um pecador, Augustus. Você é um pecador, você errou aqui, você errou aqui. Corra para o sangue do Cordeiro. Arrependa-se, mude, confesse, entregue-se a Deus. Clame pelo sangue de Jesus. Então a lei permanece como sendo expressão da vontade santa de Deus e a norma pela qual eu vou guiar a minha vida. Anulamos a lei? Não, pelo contrário. Confirmamos a lei. Vejam aqui que ele é absolutamente coerente nesse ponto. A função da lei nunca foi salvar o ser humano. A criação de Deus, as criaturas de Deus, elas nunca receberam os mandamentos para que elas fossem salvas através da guarda dos mandamentos. Os mandamentos é uma norma de conduta, é o caráter de Deus expresso exatamente em palavras, em regras, como que o ser humano deveria viver, as regras pelas quais seriam a base da vivência do ser humano aqui na Terra. E nisso ele é exatamente muito coerente, muito coerente. Inclusive, uma das coisas que Jesus foi muito insistente em dizer, e isso está registrado lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15, e ele diz assim: se verdadeiramente me amais, vocês guardarão os meus mandamentos, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, é uma ênfase muito forte na questão do mandamento. E esse mandamento que Jesus está falando é exatamente o mandamento, a lei moral, né? A lei escrita com o próprio dedo de Deus. Então, nisso aí ele foi extremamente coerente. Realmente, os mandamentos é uma norma de conduta. Depois que você aceita Jesus e você torna ele o centro da sua vida, como que você realmente se destaca e se comporta como sendo um salvo em Cristo Jesus? É exatamente se comportando da forma como ele quer. E qual é essa regra? Essa regra está descrita exatamente nos 10 mandamentos. Esse próximo vídeo é exatamente uma outra situação, uma outra pregação ou alguma outra palestra que ele estava fazendo. Então, no primeiro vídeo vocês viram que ele fez uma defesa muito enfática da guarda dos 10 mandamentos, apesar de ter deixado meio que escondido a questão da guarda do sábado. E agora a gente vai ver um outro vídeo, exatamente ele falando sobre o sábado, mais propriamente. Refere ao primeiro dia da semana, que naturalmente é o domingo. É o primeiro dia da semana, considerando uma semana de 7 dias, e o último dia sendo o dia de sábado. Primeiro. Aqui eu queria ressaltar o seguinte: na Bíblia não existe a expressão dia do Senhor para o domingo, e sim para o sábado. Então ele já começa fazendo uma afirmação que não tem base bíblica. Então
Aqui já é uma incoerência bem, sutil, mas importante. Por que esse dia em particular? E a resposta é, quando você estuda a Bíblia, o Novo Testamento, é que os primeiros cristãos, eles entendiam que o dia que os identificava, o dia com o qual eles estavam relacionados, o dia daquela semana de 7 dias, o dia deles era o primeiro dia da semana, porque foi nesse dia que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. Então, a ressurreição é a crença fundamental do cristianismo, que Cristo ressuscitou dos mortos e ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Portanto, é natural que os cristãos, desde cedo, adotassem o primeiro dia da semana como sendo o dia deles, em que dia nós nos reunimos para louvar a Deus, para agradecer a Deus e bendizer a Deus. É interessante aqui ressaltar o seguinte, né? Nesse segundo vídeo, ele já começa tentando fazer uma ligação de que o domingo é o dia do Senhor. E como eu já havia falado, existe a expressão dia do Senhor para o sábado, mas não existe a expressão dia do Senhor para o domingo. Então, aqui eu queria muito ressaltar o seguinte, que o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo levanta exatamente uma questão muito importante. Porque Jesus poderia ter ressuscitado no sábado, mas ele morreu na sexta, passou o sábado, na tumba e só ressuscitou ao domingo. E isso traz uma mensagem muito sutil. Será que o fato de Jesus não ter ressuscitado no sábado não queira dar a entender de que o sábado deveria continuar sendo respeitado e que o sábado é um dia de descanso? Então, isso é uma das coisas que salta aos olhos quando a gente vê alguém falando dessa forma com relação ao fato de que o domingo, por conta da ressurreição de Cristo, seja um dia para ser guardado, entendeu? Então, isso é uma coisa para ser muito bem ressaltada. Jerusalém, quando a igreja começou, e ela começou composta por judeus. Pode ser que durante um tempo, né, ou eles, no início, esses judeus cristãos permaneceram com a guarda do sábado, ou talvez uma guarda mista, sábado e domingo, mas não resta dúvida que, à medida que o cristianismo saiu do judaísmo e se espalhou pelo Império Romano, que o dia dos cristãos é o primeiro dia da semana, por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Além disso, além de Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana, ele teve mais 2 aparições aos discípulos, de acordo com o Evangelho de João, também no primeiro dia da semana. Ele aparece, ressuscita no primeiro dia da semana, depois ele aparece aos discípulos 8 dias depois, e depois existe uma outra aparição também. A gente encontra no livro de Atos os cristãos se reunindo no primeiro dia da semana. Por exemplo, aí no livro de Atos, está dito assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Partir o pão aqui é uma referência à celebração da ceia. Partir o pão juntos, é assim que os cristãos faziam. Que dia da semana eles faziam isso? No primeiro dia da semana. Por quê? Porque era o dia da ressurreição de Cristo, era o dia do Senhor. Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo, é o dia do Senhor. E é assim que você vai encontrar o apóstolo João se referindo ao domingo. Abra aí agora, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vou começar no 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreve no livro, etc., o que você vê. Então, essa referência aqui, que dia da semana é? Que dia da semana os cristãos haveriam de se referir como o dia do Senhor? Certamente não era o sábado, mas o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Senhor é a palavra Kyrios em grego, que era o título que os cristãos deram ao Senhor Jesus no Novo Testamento. Ele é chamado de Senhor, Senhor Jesus Cristo. Então, Agora, a gente tem exatamente o momento onde eu acho que existe uma forçação de barra muito forte. Ele faz menção ao fato de Jesus ter aparecido para os discípulos no domingo, naquele período de 40 dias que ele ficou aparecendo para os discípulos, né, depois da ressurreição. Menciona o fato de que os discípulos se reuniram para dividir o pão, e isso não seria propriamente
uma celebração da ceia, né, porque se você prestar atenção, a ceia Jesus criou exatamente para substituir a Páscoa. Ou seja, não é uma celebração para ser feita toda semana, ou a cada mês, ou a cada 3 meses. Particularmente, eu acredito que a ceia do Senhor deveria ser feita exatamente no período da Páscoa e somente nesse período. Mas, não existe uma regra que diga que não possa ser feita em outros momentos. Mas, de todas elas, a parte que mais eu acho forçado é exatamente ele dizer que quando o apóstolo João ali recebendo a visão do Apocalipse, ele diz que recebeu a visão, se encontrou em espírito no dia do Senhor. E a Bíblia menciona a volta de Jesus como o grande e terrível dia do Senhor. Então, por que razão eu deveria achar que João estava se referindo ao fato de estar recebendo a visão no domingo, se ele utiliza a expressão encontrei-me em espírito no dia do Senhor? Ou seja, essa expressão que ele utilizou pode muito bem e faz muito mais sentido de que ele foi levado em espírito, ou seja, ele estava recebendo uma visão, ou seja, ele estava recebendo a visão do tempo do fim. O Apocalipse é exatamente explicando Jesus, revelando o que aconteceria nos eventos do fim. Então, nesse ponto aqui é uma forçação de barra terrível, porque não existe razão para que eu ache que João estava se referindo ao domingo, e sim ao dia da volta de Jesus. E o fato de o Apocalipse tratar exatamente das questões do fim me dá a tranquilidade de que ele estava mencionando que ele foi levado ao período do fim em visão. Senhor é o dia de Jesus Cristo. E que dia seria esse? Qual seria o dia de Jesus Cristo? É claro, o dia em que ele ressuscitou dos mortos, que é o primeiro dia da semana. Paralelamente a isso, você já encontra no Novo Testamento, e especialmente da parte do apóstolo Paulo, não sei qual palavra usar, mas talvez já descartando assim o sétimo dia da semana, o sábado, que era característico da aliança do Antigo Testamento com os judeus. Então, por exemplo, aqui, se você abrir em Gálatas, abra aí em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 8, lembre que o problema na igreja da Galácia, que trouxe essa carta, era que tinha os judaizantes, que eram judeus cristãos, que estavam querendo convencer os gentios a seguir a lei de Moisés, a se circuncidar, seguir o calendário judaico e seguir a dieta religiosa dos judeus. Aí Paulo escreveu para dizer para eles, de jeito nenhum, vocês não têm que voltar, não têm que cumprir as leis judaicas, né? Então, Gálatas capítulo 3, verso 9, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Ou seja, os Gálatas estavam querendo voltar para guardar o calendário judaico, que incluía, eram as 3 festas religiosas, luas novas e o sábado. E Paulo está dizendo, eu trabalhei em vão, né? Trabalhei em vão, vocês não estão saindo debaixo da lei, não estão saindo debaixo da lei. Ou, se vocês quiserem ainda, essa passagem é bem mais clara, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 16, ele diz assim, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, que é a dieta dos judeus, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo se refere aos sábados, a guarda dos dias de sábado, como sendo sombra das coisas futuras. É isso. Vamos lá. Aqui, nesse trecho do vídeo, ele menciona o fato de que os Gálatas estavam querendo continuar a respeitar e a guardar aquelas datas cerimoniais, a fazer o ritual das festas, né? Eram 7 festas judaicas. Então, existe aí uma confusão entre lei moral e lei cerimonial. E ele utiliza a expressão sábados. Exatamente, porque, nessas datas em que haviam esses eventos, essas 7 festas, inclusive elas começavam num dia
e terminava no outro período. Então, nesse período dessa festa, era como se fosse um sábado, porque as regras de não trabalhar funcionavam também para esse período dessas festas, né, inclusive o Yom Kippur, né, que seria o dia da expiação. Ele faz uma confusão com o fato de que Paulo estava falando, pra igreja de Gálatas, que eles não precisavam continuar com aqueles rudimentos antigos dos judeus, porque essas festas todas apontavam para Jesus. Vindo Jesus à Terra, morrendo, na cruz do Calvário para salvar a humanidade, então não havia mais necessidade de se, guardar aquelas datas. É por isso que Cristo cria um novo significado para a Páscoa, né, criando exatamente a ceia do Senhor, né, trazendo ali aquele simbolismo de que o vinho não fermentado ali é o sangue dele e o pão também não fermentado é o corpo dele. E se, você quer fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, você deve celebrar a ceia do Senhor. Então, aqui existe uma confusão entre sábado e sábados. Esses sábados, no plural, são referentes às festas judaicas. E o sábado do quarto mandamento é a guarda de um dia específico, que é o sétimo dia da semana, separado semanalmente para que você guarde, né, faça exatamente aquilo que está descrito em Gênesis, né? Que é o fato de que no sábado Jesus, Deus, né, descansou, abençoou e santificou. Então você deve fazer essas três coisas no sábado. Essas coisas da lei judaica, o calendário, a dieta religiosa, a circuncisão, era a sombra. Cristo estava vindo no Antigo Testamento, Cristo estava caminhando no Antigo Testamento. E aí a sombra dele, o Antigo Testamento é a sombra de Cristo chegando. Quando Cristo chega, eu não preciso voltar, eu não preciso mais da sombra, porque o corpo de Cristo já está aqui. Vamos ler o texto de novo, verso 16. Ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo que joga essa sombra é Cristo. Uma vez que ele chegou, eu não preciso mais da sombra. Percebe como Paulo se refere a essas coisas judaicas como sendo já consumadas, como tendo cumprido já um propósito na lei de Deus. Mas é claro, naturalmente vai aparecer alguém dizendo, não, mas espera aí, mas guardar o sétimo dia é o quarto mandamento. Deus aboliu os 10 mandamentos, está dito lá, trabalha 6 dias e descansa no sétimo. No Antigo Testamento, as leis, tanto a lei moral quanto a lei cerimonial e a lei civil, elas estão misturadas. E existem aspectos, mesmo da lei moral, que eram proféticos, eram tipológicos. A guarda do dia do sábado era um tipo, ou era uma dessas leis, que tinha um cumprimento que era profético, que apontava para o descanso eterno que Deus haveria de dar aos seus filhos e que só é possível pela ressurreição de Jesus Cristo, que garante a vida eterna. Então, para nós cristãos, guardar o sábado, o domingo, o primeiro dia do Senhor, para nós é o sábado cristão, é o cumprimento do quarto mandamento, plenamente, plenamente. Estamos obedecendo o quarto mandamento na sua plenitude. Quem insiste em ficar no sábado e guardar esse. E aqui a gente chega no ponto, em que eu considero que seria a incoerência total, né? Veja que na fala dele ele tem exatamente, exata menção do fato de que existe uma diferença entre a lei cerimonial e a lei moral. E aí ele faz um comentário de que existem coisas que entrelaçam lei moral com cerimonial e tal, e cria uma amálgama aí de leis, mas esse posicionamento dele, inclusive a leitura corporal dele, você percebe que é uma coisa que incomoda muito. Por quê? Porque é como se ele estivesse lutando com o fato de que, para que eu realmente seja literal, e ele fala, né, não, guardar o domingo é guardar o sábado na sua plenitude, guardar o sétimo dia na sua plenitude, né? E não é, né? Se a gente quer realmente considerar, que nós estamos literalmente guardando os mandamentos, inclusive o sábado, então eu preciso ser literal, inclusive no dia em que Deus pede para que se guarde. Então, é exatamente o sétimo dia, o sábado do Senhor.
Ou seja, não existe mudança. Primeiro, a gente começou vendo que ele fala perfeitamente de que a lei não foi anulada pela graça. A lei dos 10 mandamentos continua em vigor. Inclusive, se você prestar atenção, Jesus Cristo, né, no capítulo 24 de Mateus, ele faz menção à destruição de Jerusalém, que só iria acontecer 40 anos depois dele ali. Mais ou menos 40 anos, né, no ano 70. E mesmo assim, ele diz: olha, ore para que isso não aconteça nem no inverno, nem no sábado, né? E ore para que você, pelas grávidas, né? Que você não esteja grávida naquele período, porque Jesus estaria preocupado com o sábado se o que ele estava mencionando era uma coisa que iria acontecer depois da morte dele. Ou seja, se a lei fosse cancelada, né, com a morte dele, ele não estaria preocupado com a questão da guarda do sábado no ano 70, 40 anos depois da morte dele. Então, a gente tem que prestar atenção exatamente nessas entrelinhas, né? Inclusive, uma das coisas mencionando, né, o fato da destruição de Jerusalém, né, do templo, no ano 70, é que por conta dessas revoltas judaicas que criaram essa inimizade com Roma, e Roma foi lá e destruiu, né, Jerusalém e o templo, os judeus passaram a ser muito malquistos no império, né? Então, eles passaram a ser perseguidos, né? Houve a diáspora ali, aquele espalhamento dos judeus, e uma das coisas que incomodavam os cristãos era o fato de que muitas vezes eles eram confundidos com os judeus pelo fato de que eles guardavam o sábado. Então ali, depois do ano 70, né, o início do do segundo século ali, com certeza muitos cristãos tinham essa ideia de tentar mudar a guarda do sábado para o domingo, né, porque, aquilo fazia com que eles fossem, eh, malquistos diante dos cidadãos do império, porque eles eram confundidos com os judeus. Então, o sábado para eles dava um certo trabalho, porque ligava eles diretamente aos judeus. Mas eles não podiam deixar de guardar o sábado, porque eles tinham plena noção de que os mandamentos de Deus deveriam ser guardados literalmente. Então, você não guarda literalmente o sétimo dia do Senhor, né, o sábado, no domingo, que é o primeiro dia. Você só guarda realmente o sábado, o quarto mandamento, que é a separação do sábado como dia especial, dia consagrado a Deus, se você realmente fizer isso no sétimo dia, no sábado do Senhor. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, Reverendo Augusto Nicodemos, certamente é um homem do Senhor, e nós continuaremos aqui tentando buscar incoerências nas falas de pessoas que tratam exatamente de ensinar sobre a Bíblia, sobre coisas religiosas. E aqui nesse canal a gente vai estar sempre trazendo vídeos mostrando essas incoerências para vocês.